Olá, alunos! A nossa aula de hoje vai tratar do tema sobre a documentação pedagógica dos projetos. A finalidade é apresentar para vocês as diferentes formas de registro e a documentação pedagógica relativa aos projetos interdisciplinares. Os projetos interdisciplinares requerem uma série de atividades de natureza diferente, desde exploração do meio, até mesmo visita de estudos, entrevistas, enfim, construção de maquete, investigações. Só que, para que essas atividades não se percam, é necessário que exista registro delas. Esses registros podem ser feitos pelas crianças através dos seus desenhos, através das suas escritas experimentais e também através das suas construções de maquete. Mas também pode ser feitas pelos adultos, ou seja, captando dessas atividades as imagens, filmando, usando o vídeo para coletar, enfim, o desenvolvimento do trabalho. Muitas vezes os professores necessitam do auxílio de outras pessoas para realizar os registros. Então, familiares das crianças ou então mesmo os funcionários podem ajudar, podendo eles próprios utilizarem os instrumentos necessários para captar as imagens. Então, são considerados registros a captação das imagens das crianças fazendo as atividades, dos seus trabalhos, a amostra dos seus trabalhos, ou então de filmagens, de fotografias, enfim, todo e qualquer material que possa ser coletado para fazer parte da história do projeto. No entanto, registro é diferente de documentação pedagógica. A documentação pedagógica, ela envolve seleção, não é simplesmente a captação das imagens, mas sim a reunião dessas imagens e a eleição de quais delas serão colocadas no portfólio. Então, a documentação pedagógica, ela é refletida, ela é discutida com a participação de todos. As famílias também podem participar da discussão daquilo que vai ser incorporado na documentação pedagógica e aquilo que vai ser descartado. Assim, a documentação pedagógica serve também como um ponto de reflexão para o fazer pedagógico do professor. É a partir, então, da consulta desse material que o professor vai pensando as suas práticas. Um exemplo de registros e documentações espontâneas que as crianças e os adolescentes confeccionam são as agendas e os diários. Neles, eles guardam relatos de passeio, ticket de cinema ou então um guardanapo personalizado de algum restaurante que visitou. O que são portfólios? Segundo os autores Shores e Grace, portfólios são: portfólio é uma coleção de itens selecionados em forma de álbum, que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento de cada projeto, do trabalho coletivo da classe e ou do desenvolvimento da aprendizagem de cada criança. Vejamos agora os depoimentos de professores sobre o que eles pensam em relação aos portfólios, a sua importância e como poderemos fazer para montá-los. O portfólio aqui na nossa escola ele é muito usado e é muito importante para a gente estar avaliando a aprendizagem dos nossos alunos. Então, com o portfólio, a gente pode perceber os avanços, os modos diferentes de pensar da criança durante todo o processo de aprendizagem. Então, é um instrumento de avaliação. Os professores escolhem as atividades mais significativas para estar colocando nesse portfólio. E essas atividades não são necessariamente iguais para todas as crianças. Depende do que essa atividade demonstra daquela criança naquele momento que a professora escolhe. Essas atividades elas são recolhidas a cada 15 dias ou quando houver a necessidade de estar colocando, que aquela atividade mostrou o desempenho da criança, a professora separa. Mas geralmente a cada 15 dias, uma vez por semana. Esse é um portfólio de uma turma do ciclo 2, segunda etapa, de uma professora aqui da nossa escola. Então, cada aluno tem um plásticozinho com o seu nome e a professora vai guardando as atividades do ano inteiro. Então, aqui a professora seleciona as atividades mais significativas para estar colocando na pasta do aluno. E assim a gente vai acompanhando e vai vendo o progresso dos alunos com essas atividades que são guardadas durante o ano inteiro. Os registros
que guardamos no portfólio, que selecionamos, geralmente são textos, né, que demonstram a organização do pensamento das crianças, desenhos, muitos desenhos também, atividades também de matemática com resoluções de problemas também, nós podemos encontrar no portfólio. Ainda segundo as autoras Shore e Grace, os portfólios podem ser dos seguintes tipos: portfólio particular, portfólio demonstrativo e portfólio de aprendizagem. Vamos poder perceber que os portfólios são justapostos. Isso significa dizer que eles podem ser trabalhados paralelamente. À medida que eu vou trabalhando o portfólio demonstrativo, posso também estar trabalhando um portfólio de aprendizagem. No entanto, eles são bem diferentes entre si. O primeiro tipo de portfólio é o portfólio particular, ou seja, o portfólio do professor. Nesse portfólio serão reunidas as anotações do professor, aquelas anotações confidenciais sobre o aluno, fruto da entrevista com os pais ou com a entrevista com a própria criança. É importante ressaltar que esse portfólio particular é reservado e sigiloso. Ele não tem que circular entre as crianças, nem mesmo entre os outros professores. É algo do próprio professor, com suas anotações, com suas ideias, enfim, é confidencial. Temos também o portfólio de aprendizagem. Já este portfólio é da criança. Nele vai registrado as amostras de trabalho que a criança realizou, aquelas recentes, ou então rascunhos de projetos. O material utilizado para conservar essa coletânea que é da criança deve ser robusto e funcional. Deve estar acessível à criança, para que ela e os seus colegas possam rapidamente pegar um portfólio, abri-lo e consultá-lo. Temos então o portfólio demonstrativo. O portfólio demonstrativo, ele vai contar a história do projeto. Ele pode ser feito um para cada projeto ou então um portfólio anual ou semestral com vários projetos integrados. É no portfólio demonstrativo que nós vamos reunir aqueles trabalhos selecionados pelo professor, pelas crianças e pelas famílias e dispô-lo de forma organizada e estruturada. O portfólio demonstrativo da turma ou os vários portfólios demonstrativos que a turma produziu durante o ano letivo devem ser preservados pela escola, para que a professora do ano seguinte possa consultá-lo. Assim, ela vai saber que projetos foram realizados pela turma e como ela pode fazer diferente nesse ano. Então, os portfólios demonstrativos podem ficar na biblioteca da escola. O autor francês pedagogo Célestin Freinet sugere que esses portfólios demonstrativos fiquem na biblioteca de trabalho, chamado por ele de BTs. As BTs reúnem os livros confeccionados pelas crianças, seus textos, seus desenhos, para que possam ficar acessível a todos. Uma sugestão que podemos empregar com as bibliotecas de trabalho é desenvolver durante o ano essa biblioteca na própria sala de aula. No ano seguinte, o material que foi confeccionado pelas crianças passa então a fazer parte da biblioteca da escola, havendo a possibilidade de crianças de outras turmas consultá-los. Então agora vamos conhecer mais de perto quais itens poderão ser integrados nos portfólios. Segundo os autores Shore e Grace, a criatividade é a única limitação imposta aos conteúdos de portfólios. Os desenhos das crianças são um dos itens que podem ser reunidos nos portfólios demonstrativos. Eles podem ser reunidos como fontes primárias, ou seja, uma amostra do trabalho, sem precisar necessariamente captar a sua imagem através da fotografia. Geralmente, a coleta do desenho é facilitada porque o desenho tem um tamanho compatível com a confecção dos portfólios. Mas o autor Célestin Freinet, que tinha uma pedagogia centrada na atividade da criança, preferia os seus portfólios em dimensões bem maiores do que o convencional.
No entanto, os portfólios podem ter tamanhos diferentes e formatos também bem diversos. Assim, num projeto sobre a vida marinha, o portfólio pode ter o formato de um peixe. Para cada desenho ou trabalho de pintura feito pela criança, é importante anotar o nome da criança, a sua idade, a técnica empregada e também o nível de desenvolvimento que ela se encontra em relação ao desenho. Outro item que pode ser selecionado para o portfólio são os registros escritos. Os registros escritos, como os desenhos, também devem ter anotados o nome da criança, a idade e a época que foi realizado. O professor pode, ao longo do ano, recolher esses registros, organizando-os cronologicamente. Assim, ao final do ano, nós teremos um espectro do desenvolvimento da criança, tanto na linguagem escrita quanto no desenho. Os registros escritos e os desenhos devem ser contextualizados, ou seja, acompanhado de legendas. As legendas podem ser comentários do professor, das próprias crianças e dos familiares. Quando a criança está na fase inicial da alfabetização, suas escritas são experimentais. Então, os registros escritos devem ser acompanhados por legendas identificadas pelo próprio professor. Ou seja, ele comenta, ele traduz aquilo que a criança quis escrever. Outro item que pode ser reunido no portfólio demonstrativo são as amostras de trabalho. No entanto, existem trabalhos tridimensionais ou feitos com materiais perecíveis. Logo, o professor deve utilizar da fotografia para captar essas imagens. Também é importante que todo esse trabalho seja relacionado com algum registro escrito, ou seja, um comentário, uma legenda do professor. Recortes de jornais e de revistas também são utilizados como itens do portfólio. Eles podem ser recolhidos como fontes primárias ou então digitalizados pelo professor. É importante que eles estejam claros, ou seja, legíveis para a criança e que venham acompanhados das legendas. Também esses recortes podem ser utilizados na confecção de um painel sobre um determinado assunto. Assim, se as crianças estão realizando um projeto sobre animais, vamos reunir as imagens das revistas e dos jornais sobre esses animais. Pequenos comentários também são importantes. Então, nós teremos um painel registrando todo o trabalho que a criança realizou. Se esse painel for muito grande para ser colocado diretamente no portfólio demonstrativo, o professor pode registrar através da fotografia. Também é importante registrar as fases de confecção do painel, ou seja, as crianças se detendo no recorte do trabalho, colando, enfim, arranjando as figuras no painel. A fotografia é um método poderoso de preservação da memória. Através das imagens fotográficas, fica mais fácil da criança relatar aquilo que fez para os pais ou para outras crianças de outra classe. A criança pode relatar um passeio, ou então uma excursão, ou uma experiência científica através da sucessão de imagens, desde o início, no momento em que a criança saiu da escola, ou planejou o passeio, ou então os momentos que se sucederam lá onde ela foi visitar. Outro item que o professor pode incluir nos portfólios demonstrativos é justamente a descrição das gravações em áudio das conversas das crianças. É importante ressaltar que essas descrições devem ser acompanhadas de fotografias ou de desenhos que ajudem a contextualizar o teor da conversa, enfim, os assuntos relacionados. Outro item a ser reunido no portfólio são os vídeos. Também podemos usar as imagens da criança em ação e editá-las, confeccionando um DVD que conta a história do projeto ao longo do ano. Portfólios eficientes são aqueles que demonstram às famílias como as crianças estão progredindo e como funciona a metodologia, a proposta pedagógica desenvolvida pela escola. Os pais também se envolvem com os projetos interdisciplinares, participando das reuniões. O professor não deve esquecer que deve pedir, solicitar aos pais a autorização para captar as imagens das crianças e utilizar os seus trabalhos nos portfólios. A família e a escola são duas instâncias comprometidas com a educação e o desenvolvimento da criança, ou seja, elas têm que fazer um trabalho compartilhado. Então, as famílias também vão desenvolver os portfólios através da sua confecção.
Desse modo, os pais podem participar da confecção do portfólio escrevendo o seu depoimento, a sua apreciação diante do material ou então alguma experiência familiar que possa contribuir com o tema. Os pais também podem participar da confecção do portfólio e do desenvolvimento do projeto participando das visitas de estudo, ou seja, acompanhando as crianças, ajudando no registro que a professora quer fazer desse momento. Assim, num projeto desenvolvido sobre o tema das profissões, os pais podem oferecer os seus locais de trabalho para serem visitados pelos alunos. Também podem oferecer palestras que falem sobre a sua profissão e os seus hobbies. A aprendizagem da documentação pedagógica. Essa seleção especial de materiais que a professora e os alunos vão fazer servem como conteúdo e como processo, como indicam Formosinho e Azevedo. Como conteúdo, ela reúne tudo o que a criança diz e faz, e como processo, ela serve para o professor refletir sobre sua prática pedagógica. A documentação pedagógica não é mera observação. A documentação pedagógica é um olhar, mas ela não é uma observação apenas. Ela é uma possibilidade entre muitas, ela é uma escolha. Assim, essa documentação ela é parcial, ela se refere a um olhar que não é neutro. O professor vai fazer essa seleção e ele tem que ter essa criticidade. Uma forma de neutralizar essa parcialidade do professor em relação ao material coletado é dividir esse trabalho com outros colegas, com as próprias crianças e com as famílias. Assim, os pontos de vista entrarão em discussão e o professor pode levar em consideração várias opiniões. A documentação pedagógica pode ser uma forma de desenvolvimento profissional do educador. Como uma memória partilhada, a documentação pedagógica circula e, por isso, várias opiniões são emitidas a partir daquilo que as crianças fizeram. Várias interpretações são realizadas. Essas interpretações acerca do trabalho das crianças feitas pelos colegas dos professores e pelo próprio professor pode ser um indicativo para uma pesquisa documental, para um estudo teórico, onde o professor vai buscar leituras que falem sobre o desenvolvimento da criança e sobre a pedagogia. A utilização da documentação pedagógica nas reuniões facilita o trabalho em equipe na escola. A partir disso, as professoras irão discutir, irão rever os seus pontos de vista. Uma escola que sistematicamente produz documentação pedagógica pode contribuir para a evolução da pesquisa educacional. Como fontes primárias, a documentação pedagógica a partir de projetos interdisciplinares são fundamentais para que possamos repensar as práticas escolares. Como pesquisadora da área da educação, tive a oportunidade de acompanhar uma escola que produzia sistematicamente portfólios, que produzia projetos interdisciplinares. Pude constatar que houve uma evolução, uma trajetória na produção desses portfólios. No início, eram os professores que controlavam a maior parte do processo. Aos poucos, os professores foram dando espaço, voz e vez para as crianças e para os seus familiares comporem esses portfólios. Isso ajuda a concluir que, para o protagonismo infantil, a pedagogia de projetos e a produção de portfólios tem muita contribuição para dar. Voltando a citar Celestine Freinet, não podemos esquecer dos livros da vida, que são uma espécie de portfólio. Os livros da vida são confeccionados a partir da memória das crianças sobre as atividades realizadas no dia. Então, a cada tarde, a cada dia que a criança convive na escola, existe um momento no final da aula em que elas se reúnem para confeccionar a página do livro da vida. A confecção dessa página do livro da vida requer a escrita de uma criança e a ilustração de outra. Assim, elas juntas poderão realizar o trabalho. Os livros da vida também podem contar a história das aulas passeio, que é uma outra técnica Freinet, parecida com as visitas de estudo.
Na aula passeio, as crianças vão fazendo descobertas e coletando durante esse processo vários objetos e itens encontrados pelo caminho. Assim, ao chegar em sala de aula, as crianças reúnem esses itens e vão então, através deles, rememorar o passeio que fizeram. É nesse momento que a criança vai rever a sua narrativa, vai organizar essa narrativa e contar em forma de história. É importante lembrar que existem diferenças entre a visita de estudos e a aula passeio, também chamada por Celestine Freinet de aula das descobertas. Na visita de estudo, as crianças já sabem o assunto que vão desenvolver no projeto e a visita está de acordo com esse tema escolhido. Na aula passeio, não se tem um assunto a priori. As crianças saem para o seu passeio, coletam o material e só então, ao trazer o material para a sala de aula, é que escolhem o tema que vão desenvolver o trabalho. Os materiais que são recolhidos durante a aula passeio servem para confeccionar um livro da vida. Um livro da vida próprio que conta a história dessa experiência específica. Assim, um simples passeio pelo pátio da escola pode servir para que a criança colete material, amostras de material, traga para a sala de aula, cole em folhas, faça comentários escritos e desenhos e organize esse material num livro. A partir desse livro, surge aí um tema para projeto interdisciplinar, que pode ser a reciclagem. Então, antes de encerrarmos a nossa aula de hoje, fica com vocês algumas dicas de estudo. Nossa dica de estudo de hoje é ler, refletir, discutir com seus colegas a frase dos pensadores Moss, Pence e Dagbert. Por meio da documentação, podemos mais facilmente ver e questionar a nossa imagem de criança, os discursos que incorporamos e produzimos e que voz, direito e posição a criança adquiriu em nossas instituições. O que se quer saber é se a criança tem voz ativa, se ela é submissa, se ela é autoritária, enfim, quais as relações que a criança estabelece na instituição escolar.